Damos as boas-vindas ao Podcast, um podcast promovido pela Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, a APPDI, onde vamos falar sobre diversidade, inclusão, pertença e equidade nas organizações em Portugal. Esta é uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Organizacional, promovido pela APPDI, no âmbito da implementação da Carta Portuguesa para a Diversidade. Investir numa estratégia de diversidade, equidade e inclusão, para além de um imperativo moral, traz reconhecidas vantagens ao nível da inovação, resolução de problemas, atração, retenção de talento e desempenho das equipas. Importa, assim, cada vez mais às organizações valorizarem as necessidades, perspectivas e potencialidades únicas das suas pessoas trabalhadoras. O meu nome é Fernanda Barata de Carvalho e serei a anfitriã deste podcast, onde pretendemos dar a conhecer a forma como as organizações em Portugal estão a criar ambientes de trabalho mais diversos, inclusivos e equitativos. Porque a diversidade é um nome, a inclusão é um verbo, uma viagem contínua. Neste sexto episódio estaremos à conversa com a Cláudia Pedra, figura de referência na área dos direitos humanos e da gestão estratégica. Foi fundador e managing partner da Stone Soup Consulting e, muito recentemente, nomeada presidente da Amnistia Internacional Portugal, sendo licenciada em Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, é mestre em Estratégia e tem formação em diversas temáticas como relacionamento interpessoal, trabalho de equipa, gestão de projetos, enfim, muitas competências e conhecimento. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso e seguramente será dos nossos ouvintes. A Cláudia possui 25 anos de experiência em direitos humanos e mais de 15 em gestão estratégica. Foi consultora para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, investigadora no Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, gestora de projetos na Organização Internacional para as Migrações. Foi também diretora executiva da Amnistia Internacional de Portugal, onde começou e é atualmente presidente, como já foi referido, e lidera também o NSIS, um think tank focado em direitos humanos e relações internacionais. Após este breve, mas muito completo percurso, vemos que tem uma carreira marcada pela sua atuação multicultural, promovendo a diversidade e inclusão, e é um membro da direção da APPDI desde 2024, onde representa a Stone Soup Consulting. É um privilégio ter-te connosco, Cláudia, e vamos a isto? A Stone Soup foi uma das primeiras organizações a estar presente no surgimento da Carta Portuguesa para a Diversidade, que levou mais tarde à criação da APPDI. Fala-nos qual é para ti a importância deste compromisso, estás na APPDI enquanto pessoa e enquanto, obviamente, Stone Soup Consulting. Bem, nem fazia sentido ser de outra maneira para mim, porque depois de todo o percurso que já perceberam em termos de direitos humanos, a parte da diversidade e inclusão, como havemos de falar um pouco mais, é uma questão de direitos humanos. E nós, quando criamos a Stone Soup Consulting, há 16 anos atrás, para nós era evidente que as questões de diversidade, equidade e inclusão tinham que estar na base da empresa. E, portanto, quando surgiu a oportunidade de fazer parte da Carta Portuguesa para a Diversidade, para nós era uma coisa essencial fazer, porque precisávamos demonstrar o compromisso que temos verdadeiro nesta temática e por isso, desde o primeiro momento, entramos. Claro que mais tarde, quando foi criada a associação, é a mesma questão, porque sendo uma organização que dinamiza a entrada de várias organizações neste processo de diversidade, equidade e inclusão e que promove os valores da Carta, era essencial para nós ter um papel importante na associação também. No fundo, vemos que o DNA faz parte do DNA da Stone Soup, toda esta temática de pessoas, porque é disso que falamos, não é? Quando falamos de inclusão, diversidade e equidade, é de pessoas que falamos. Pensando nisto, e porque falamos também da APPDI, qual é o papel desta e o valor, de facto, que vês, o seu valor acrescentado para promover a DEI numa perspectiva transversal, no seu todo,
e, no fundo, também em particular na própria Stone Soup Consulting. Bem, ligando à questão que é totalmente estratégica para nós, da Stone Soup estar ligada a estas temáticas, é obrigatório para todas as pessoas que entram na Stone Soup de fazer uma formação em DEI. Portanto, o primeiro passo que é realizado é fazer a formação, que inclui uma série de exercícios práticos sobre o que é a diversidade e inclusão e a equidade no contexto de trabalho. Como vocês imaginam, nós trabalhamos em contextos multiculturais, com culturas às vezes muito diferentes do que o consultor está habituado e, portanto, o trabalho consiste numa formação teórica seguida de um workshop prático, que isso tem que ser feito logo no início da entrada da Stone Soup para garantir que os princípios e valores estão bem cimentados e que todo o processo do consultor vai estar imbuído desses valores e princípios. Depois, ao longo do processo de trabalho connosco, são feitos muito mais momentos de trabalho sobre isso, e a ideia é que realmente consigam compreender estas temáticas nas suas várias vertentes. E temos também uma comissão específica que trabalha só sobre estes assuntos, que é composta por uma diversidade de pessoas, como seria normal, que não faria sentido ser centralizado só numa tipologia de pessoas, e nós temos pessoas que trabalham nos vários continentes, que têm idades desde os 25 anos até aos 65, que têm diferentes backgrounds formativos, e a Comissão também reflete isso. O que é o papel também da APPDI? É porque todos os ensinamentos, todas as aprendizagens, todas as boas práticas que nós aprendemos também no contexto do nosso trabalho com a associação são incorporadas dentro das aprendizagens e são partilhadas dentro da Stone Soup. Portanto, há um benefício enorme de pertencer, é uma parceria e é um benefício enorme de pertencer a um grupo, a uma associação especializada que nos dá acesso também a boas práticas e a informação e a conhecimento que podemos partilhar dentro da organização. Claro que sim. No fundo, há uma tomada de consciência desde o início, quando se entra na própria Stone Soup, destas temáticas, mas não só ao longo do percurso do consultor e das pessoas que lá trabalham. Sim. E que é tão importante e que às vezes nos esquecemos. Falando em percurso e em trajetórias, já dissemos que começaste nos direitos humanos e por lá continuas. Como é que esta área influencia a forma como vês a implementação de estratégias de DEI dentro das organizações? Para mim é sempre uma questão de direitos humanos, até já escrevi artigos exatamente a fazer esse enquadramento, e acho que este enquadramento do DEI em termos de direitos humanos não é só uma coisa de nomenclatura, tem a ver que existe todo um enquadramento internacional, de normativa internacional de direito, onde os direitos humanos estão consagrados. E isto dá uma força e um poder ao DEI um pouco diferente do quando ela é mencionada como uma política acessória, porque infelizmente não é o caso da Stone Soup, muitas organizações que implementam estratégias e planos de ação, DEI e políticas, vindo como uma coisa acessória, um nice to have, uma coisinha que tem que ter para lá, para também apaziguar coisas que estão a passar, e quando nós incorporamos isso e alavancamos isto junto com as questões de direitos humanos, ele assume uma dimensão mais poderosa. E é exatamente isso que nós fazemos na Stone Soup e encorajamos externamente. Porque para nós esta questão também é tão importante que não se limita ao contexto organizacional da nossa organização. Nós fazemos promoção regular de boas práticas e políticas DEI e tentamos estimular as pessoas para os benefícios. Nós temos imensos artigos e informação pública a explicar todos os benefícios, que são dezenas, não é? Dezenas de benefícios organizacionais. E porquê é que a gente insiste muito com isto? Porque muitas vezes quando as organizações, e aqui organizações em sentido lato, podem ser empresas, fundações, ONGs, o que for, ou até a parte pública, que estão a trabalhar estas questões e que estão a ver isto como uma parte acessória, muito rapidamente caem na questão dos desafios e os problemas ligados à diversidade. Que existem desafios, como é evidente, não vamos mascarar que existem, mas os benefícios superam muito os desafios que vêm com a diversidade. E como em todo, existem práticas para resolver os desafios, mais uma vez. Portanto,
Então, é nosso também compromisso com o DEI de estimular as pessoas a aderirem a estas questões, estimulando também os benefícios todos que aí decorrem e elencá-los para as pessoas perceberem quais são, com exemplos práticos e tudo. Portanto, é um trabalho que fazemos com muita frequência. Obrigada, Cláudia. Na sequência enfim, desta nossa conversa, a Stone Soup é uma B Corp certificada, o que reflete o compromisso com elevados padrões sociais e ambientais. Ah, Explica-nos como é que a DEI está integrada no modelo de negócio da Stone Soup. Já nos deste aqui algumas pistas, mas de facto como é que ela está integrada, quais as prioridades que estão estabelecidas e se calhar para alguns ouvintes que possam não saber o que é isto de ser uma B Corp. Pois, exato. A B Corp em si também é um movimento e uma comunidade, ou seja, a grande origem deste movimento B, como normalmente chamamos carinhosamente internamente, é que o movimento B mostra que as empresas podem ser uma força positiva na sociedade e que não têm de estar centradas só em lucros e em questões comerciais. Uma empresa pode ter na mesma rendimento, e aliás existem B Corps que são multimilionárias, portanto não quero dizer que ser uma B Corp vai prejudicar a parte comercial, mas ser uma B Corp mostra que o compromisso de impacto social e ambiental está acima das questões comerciais. E, portanto, é um movimento de empresas éticas que trabalham sempre com vista nos impactos positivos que vão criar na sociedade. Como B Corp, como é evidente, não se pode deixar de lado a questão da diversidade, da equidade e da inclusão. Para já faz parte do processo de certificação analisar o tipo de trabalho que se faz nesta área. E, portanto, vão ver se temos políticas, se temos práticas, se temos comissões, como é que monitorizamos e avaliamos isto. E, além disso, mesmo que nós não fôssemos B Corp, já fazia parte dos KPIs da Stone Soup, incluem a parte de diversidade, equidade e inclusão. E é muito interessante até esta discussão sobre KPIs, porque, como vocês sabem, quando os KPIs foram criados, era só para questões de eficiência e eficácia, e muitas vezes são pensados como isso. Os KPIs da Stone Soup incluem também resultados e impactos de outra natureza, e, portanto, como imaginam, nós seguimos centenas de indicadores, mas os KPIs têm o papel de serem primordiais para a empresa. Até porque muitas vezes nem exatamente. monitorizados são e, portanto, Exatamente. acabam por existir apenas, não é? Exato, e nós também, sendo especialistas em avaliação de impacto, não ficaria muito bem não, não fazer a avaliação. Claro. Mas para vos dizer que faz parte do processo que avaliamos e faz parte dos KPIs por causa da importância estratégica que tem para a Stone Soup. Também dizer-vos que e tem os seus desafios, a monitorização e avaliação desta área, até porque das limitações legais da informação que pode ser captada e como, mas nós conseguimos, e muitas empresas e organizações podem fazer o mesmo, e aliás a associação, a PPDI, tem formas de os ajudar a fazer isso, que é para perceber como é que se pode fazer a recolha de informação sem estar contrário ao que a legislação permite e conseguir integrar bem boas políticas, boas estratégias, bons planos de ação, tendo em conta a diversidade dentro da organização. Continuando aqui a nossa conversa, em 2021, a Stone Soup Consulting lançou esforços internos para integrar a abordagem IDEA. Que conselhos daria a outras organizações que estão a começar nesta área? Muitas vezes nós pensamos que é preciso um investimento muito grande, ou é preciso de facto fazer muitas iniciativas e não olhamos para o mercado, não olhamos para aquilo que se faz, ou por vezes tentamos copiar aquilo que se faz e não se aplica às nossas organizações, também é outra questão que por vezes não fazemos bem. Qual é para ti, ou quais são para ti, os principais desafios que as organizações em Portugal enfrentam ao tentar implementar estratégias eficazes que de facto sejam importantes na diversidade, equidade e inclusão? Eu acho que existem vários desafios. Um deles é o foco nos desafios, ou seja, as empresas tendem a começar a implementação desta área centrando-se nos problemas que encontram, em vez dos benefícios.
Se sentassem nos benefícios e nas soluções, não eram tão centrados na problemática associada. A outra questão tem mesmo a ver com a implementação de políticas e práticas para as quais não estão preparados para fazer. Vocês reparem que a diversidade e a equidade e inclusão é multidimensional, tem imensa complexidade e tentarem abarcar toda essa complexidade em primeiro lugar pode ser, pode criar uma sensação total de sobrevivimento. Nós não podemos começar a tentar resolver todos os problemas de uma organização no primeiro momento. Isso quer dizer que é muito importante fazer um diagnóstico organizacional que inclua as temáticas DEI e conseguir perceber onde é que deve estar o foco de intervenção. E depois tentar adotar boas práticas. Eu julgo que nós não fazemos isto o suficiente. Nós temos tendência a fazer a reinvenção da roda e existem boas práticas dimensionadas para qualquer tipo de organização. Pode ser uma organização que tenha 3 pessoas, 3.000 ou 30.000. Existem práticas para isso. O que é preciso é realmente fazer o foco na situação em questão, porque é muito diferente se a organização tem 100 mulheres ou tem 100% de homens. É diferente se a organização tem uma equipa que tem 20 nacionalidades ou só tem uma nacionalidade. É diferente se tem questões ligadas ao contexto do país, que também é relevante. Quando nós estamos a trabalhar, por exemplo, no Brasil, há toda uma movimentação para trabalhar os direitos das pessoas negras e pardas, como eles utilizam. Portanto, tudo isso tem que ser adaptado. Nós não podemos fazer copy-paste de uma solução, mas podemos ir procurar boas práticas que são ajustadas ao nosso contexto, ao nosso tamanho de organização, ao setor em que estamos a intervir. E há aqui uma questão, se calhar, que é talvez a mais complexa, que é quando nós trabalhamos com pessoas, e isto é igual na gestão de pessoas, as pessoas precisam de coisas diferentes. E isso implica, quando nós estamos a fazer políticas e práticas de DEI, também temos de ter em atenção que não há uma coisa que fit all. Isso não existe. Ou seja, o que existe é a capacidade de fazer. E também é preciso perceber a seriedade da questão, mas também o divertimento. Há muitas questões que podem ser trabalhadas de forma mais ligeira. E uma prática interessante, nós fizemos há pouco tempo um workshop sobre comunicação intercultural dentro da Stansup. Nós somos todos em emprego virtual, que agora talvez as pessoas conheçam melhor depois da pandemia, mas nós estamos assim há 16 anos. E, portanto, como vocês imaginam, quando existem equipas de consultores, um está no Quénia, outro está na Tailândia, outro está na Colômbia, um tem 25 anos, outro tem 40, outro tem 65, as formas de comunicação e o que entendem dos conceitos de comunicação são diferentes. Isto pode levar a erros. Então fizemos um exercício muito interessante em que pusemos a mesma... fizemos copy-paste de uma afirmação que foi feita por uma pessoa e pedimos a interpretação. E a interpretação foi: isto é agressivo, isto é uma pergunta, isto é informativo. Toda a gente interpretou de maneira diferente. E isso é normal. Ou seja, o que se aprende é que as interpretações têm que ser feitas de outra maneira e tem que se fazer mais esclarecimentos. Mas pode ser feito de uma forma que as pessoas também entendam que não é punitiva. É uma questão de discussão e de harmonização de conceitos. E, portanto, isto para dizer que existem formas extremamente diversificadas, mas que existem sempre formas, quer seja para uma organização pequena, grande, multinacional, não multinacional. É preciso querer, não é, Cláudia? É preciso querer. De facto, a riqueza está aí em nós querermos e queremos fazer, não temos que fazer igual aos outros, podemos fazer adaptado. E podemos inovar. Exato. Existem muitas formas de inovar também no DEI. Exato. E é interessante a maneira como vocês aplicaram essa frase para várias interpretações, porque na realidade a maneira como se comunica, às vezes só a ler, a interpretação é completamente diferente. Vamos aqui agora olhar para o futuro. E tendo em conta aqui todas estas novas responsabilidades que acabaste de assumir, como é que consideras, o que é que consideras que falta trazer para as nossas organizações, as organizações portuguesas, para promover a diversidade, equidade e inclusão? Eu primeiro queria fazer aqui um disclaimer, é que eu sou uma pessoa otimista e muitas vezes no meu background de direitos humanos as pessoas até me perguntam como é que eu consigo ser, porque eu realmente já vi
talvez o pior da maldade humana. Mas felizmente também vejo diariamente tudo o que de bom se faz. Eu vejo isso com muita frequência, se calhar mais do que outras pessoas. E há soluções para tudo. Portanto, eu gostava de começar por dizer que acho que já houve uma grande evolução em relação a vários assuntos. Mas sobre outros menos, ou seja, há algumas questões que estão muito enraizadas. Por exemplo, nós falamos muito da discriminação de género, da discriminação das pessoas LGBTQI, etc. Nós podemos falar de muitas coisas que acontecem, mas vou-vos dizer que, por exemplo, em termos da sociedade portuguesa, julgo que a questão da discriminação por estatuto social evoluiu muito pouco, ou seja, as pessoas ainda continuam a achar que as pessoas que têm formação superior são superiores a elas, que as pessoas que têm mais recursos têm maior poder, etc. E há uma desvalorização da pessoa humana por causa dessas características. E eu julgo que isso há muita coisa a fazer. Qual é o grande problema? A partir do momento que as pessoas abordam o DEI como uma tendência, esse é que é o erro. Isto não é uma tendência. Isto é uma questão fulcral, central, dentro das organizações. É uma realidade. E é uma realidade que tem que ser tratada como isso. E isso implica ir buscar conhecimento. Infelizmente, uma das coisas que tenho visto no mercado é a profusão de entidades e pessoas que se apresentam como especialistas na temática. E isto cria um problema muito grave, porque quando eu já estou a abordar o tema sem o perceber muito bem, é pensar que é uma tendência, é pensar que é uma política que eu tenho que criar porque mandam a chatear para o fazer, vem de repente um especialista, entre muitas aspas, dizer eu sei como resolver isto, e a intervenção que faz é mais danosa do que proveitosa, porque cria mais resistências. As pessoas não percebem o que aquela pessoa está a apresentar, a mensagem não passa, e chega a haver uma resistência tão grande que algumas organizações abandonam o percurso de trabalhar o DEI porque perceberam-no todo de forma errada. Por isso é que a busca do conhecimento é essencial com organizações especializadas como a PPDI, que é para perceber que as pessoas que nos vão passar o conhecimento entendem a situação e que vão apresentar coisas lógicas, viáveis para implementar em contexto organizacional. Essa falta de conhecimento, acoplada à questão de más intervenções, acoplada à ideia de que isto é uma coisa residual e uma tendência, é um pouco perigoso, ou seja, e depois rapidamente usamos características de diversidade para excluir as pessoas. Por exemplo, parece um absurdo, mas nessa situação dos fogos que houve nos Estados Unidos agora nos últimos dias, a concentração de repente começou a ser no facto de que a chefe da situação dos bombeiros, já não me recordo o nome do cargo dela, é uma pessoa que é uma mulher e que é uma pessoa que é de uma comunidade como LGBT. E, portanto, de repente, o foco não foi se ela tinha capacidades técnicas para liderar, se ela sabia ou não lidar com os fogos, mas o facto de ser uma mulher LGBT. E isto mostra muita coisa, ou seja, este exemplo mostra os enviesamentos todos e como é que nós rapidamente passamos ao ataque às características de diversidade de uma pessoa, em vez de centrarmos sobre os seus valores e competências profissionais. Se estivéssemos perante um homem de meia idade, esta conversa não ocorreria assim. Íamos centrar-nos nas competências técnicas da pessoa. E eu acho que este exemplo é só para perceber como é que está isto, ou seja, existe muita coisa a fazer, mas temos que todos fazer um esforço de tentar trabalhar isto com qualidade e profissionalismo para não criar mais resistências, porque infelizmente sinto que à medida que vamos criando resistências ao tema, os líderes das organizações começam a abandoná-lo. Catalogamos as coisas de maneira menos correta. Isso pode ser o princípio do fim, porque a resistência começa a tornar-se uma resistência institucional e os líderes deixam de investir nisso e realmente temos que voltar a pôr isto no sítio certo, voltando ao tal enquadramento geral de direitos humanos. Cláudia, estamos a terminar. É de facto um prazer imenso conversar contigo. Para tentarmos terminar da melhor maneira e colocar a DEI de forma certa e não de forma errada, gostava que me respondesses, enfim, uma resposta muito curta, uma palavra. O que é para ti diversidade? Para mim é um conjunto de características que as pessoas têm, que abarcam muitos diversos fatores e variações,
que faz com que as pessoas sejam únicas. E a equidade? A equidade é a capacidade de garantir que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, independentemente das suas características de diversidade. Inclusão é? Inclusão é sentir que as pessoas são valorizadas e são incluídas com uma participação ativa dentro das organizações e da sociedade. E por último, pertença. Pertença é? Pertence ao sentido de que eu estou num grupo que me valoriza e que valoriza o que eu contribuo para o grupo. E foi com este contributo tão especial e bom que terminamos a conversa com a Cláudia. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela partilha, pela entrega tão generosa. Finalizamos o nosso episódio de hoje, ao longo do qual falámos muito dos desafios da DEI, falámos da importância que a DEI tem para a Stone Soup Consulting e do seu papel informativo e formativo dentro não só do seu seio, mas também na própria comunidade, nos benefícios da DEI. Falámos também o que era uma Bicorp, este movimento de empresas éticas e a sua preocupação nesta temática, e deixamos muito claro que falar na DEI de maneira leve às vezes enfim, e por vezes, porque não leviana, pode ter interpretações muito mais e efeitos muito mais nefastos do que aqueles que efetivamente nós pretendemos, que é todos nós deveríamos ter esta preocupação. Obrigada, Cláudia, a todas as pessoas que nos acompanharam neste 6º episódio da podcast. Espero que continuem a acompanhar-nos. Vai estar disponível em diversas plataformas. Vamos encontrar no próximo episódio. Até lá, acompanhem-nos mais nas novidades sobre a Carta Portuguesa para a Diversidade, nas redes sociais da APPDI. Até breve e lembrem-se, de facto, nós acabamos sempre por dizer que cada voz conta. Obrigada. Obrigada.